Olá, pessoal. Vamos iniciar a nossa segunda semana de estudos do PET 7, tá? E essa semana nós vamos continuar vendo a questão das águas, né? Essa semana nós vemos as bacias hidrográficas brasileiras, tá? Semana passada nós vimos o ciclo da água, né? Eu falei para vocês a importância do ciclo da água, como ele funciona, né? Toda aquela questão da movimentação da água no nosso planeta. E aí hoje nós vamos ver essa questão da bacia hidrográfica. Mas o que são bacias hidrográficas, professor? Bacias hidrográficas são áreas do território, né, ou de uma região, compostas por um rio principal e seus afluentes, que escoam para o mesmo curso d'água, abastecendo, tá? Então, uma região, uma parte do território em que está presente um rio principal e os seus afluentes. Isso que é o que nós chamamos de bacia hidrográfica. Por exemplo, nós podemos ter bacias hidrográficas muito grandes ou pequenas. Por exemplo, o rio Guaxupé, aqui da nossa cidade de Guaxupé, né? Ele tem a sua bacia, é uma microbacia, né, que a gente fala, mas é uma bacia hidrográfica. É o rio principal, é a região que é alimentada pelo rio, né, o rio Guaxupé, que é o rio principal da região, e os afluentes, os córregos e os outros riozinhos que vão desaguar nele, né? A água deles vai correr até chegar no rio Guaxupé. E o rio Guaxupé é o rio principal dessa bacia hidrográfica. Só que ele também faz parte de uma bacia maior, né? Ele vai desaguar em outro rio maior quando ele chega no seu final, tá? Então, bacia hidrográfica, uma parte do território ou de uma região com um rio principal e os seus afluentes que escoam para o mesmo curso d'água, o mesmo rio, né? Ou vai cair em outro rio, ou vai cair num lago, ou vai acabar no oceano, tá? Elas são separadas por estruturas de relevo, como morro, serra, pico e chapada, né? Então, ó, aqui a gente vê, por exemplo, ó, nós temos aqui o rio, né? A bacia hidrográfica, o rio principal, os rios menores, que a gente chama de afluente. E aí o que é o divisor? Aquela área mais elevada, né? Entre um vale e outro, né? Normalmente um rio, ele está num vale, numa área aberta, né? Ali, certo? Então, lá, as águas são direcionadas pela topografia do terreno, pela forma, né? A água, quando chove, quando ela escoa, ela vai do lugar mais alto para o lugar mais baixo, né? Sempre, né? Tudo vai do lugar mais alto para o lugar mais baixo, né? Então, os rios, eles sempre vão correr em direção às áreas baixas do relevo, né? Da superfície da Terra. As formas do relevo levam cursos de água menores, como riachos, córregos e rios pequenos, a abastecerem rios maiores. Olha lá, nessa imagem aqui, ó. Nós temos o rio principal, ó, e os rios menores estão vindo justamente da onde? Olha lá, justamente das áreas mais elevadas, olha lá, e alimentando o rio principal. O rio principal nasceu aqui no meio e os rios menores estão descendo em direção a ele. E ele vai descendo até chegar na onde ele vai desaguar. Pode ser um lago, pode ser outro rio, pode ser oceano, né? Geralmente o nome da bacia leva o nome do rio principal. Então, no caso aqui, bacia do rio Guaxupé, porque o rio principal é o Guaxupé. Bacia do rio Amazonas, né? Bacia do rio Paraguai, bacia do rio São Francisco. Sempre leva o nome do rio maior, tá? As bacias hidrográficas, então, vão possuir alguns elementos que são chamados de estruturas da bacia, que são esses que estão aqui na imagem, ó. Nascente, rio principal, afluente, foz e os divisores das águas, né? O que separa as águas de um lado para o outro, né? Então, olha lá. A nascente é o local onde se inicia uma bacia hidrográfica, onde o rio nasce, né? Por isso nascente, aonde ele surge, né? Geralmente é o ponto mais elevado do relevo e também onde se encontra a principal nascente do rio, que dá o nome à bacia. Então, a nascente, ela está no lugar mais alto e é onde nasceu o rio, onde ele surgiu, tá? O rio principal é o rio de maior volume e extensão da bacia e recebe a água dos rios menores que tem a função de abastecê-lo, né? Como a gente viu ali na imagem. O rio principal recebe a água dos rios menores, dos outros
corpos de água, né? O divisor de água são as estruturas que têm o papel de dividir as áreas das bacias, né? A gente falou, morros, serras, picos, montanhas e outras estruturas elevadas, né? É aquela área elevada. De um lado dela vai estar um rio, do outro lado vai estar outro. De um lado está uma bacia, do outro lado está outra bacia hidrográfica, tá? Ela separa os dois lados, né? Afluente são os rios menores, os córregos e tudo mais, que desaguam no rio principal. E a foz, pessoal, é o final da bacia. Se a nascente onde inicia a bacia, onde surge o rio principal e onde inicia a bacia hidrográfica, a foz é onde ela acaba. É onde o rio principal, depois de receber toda a água dos afluentes, dos rios menores, ele vai terminar, ele vai acabar, né? E ele pode acabar, ó, no oceano ou numa bacia hidrográfica maior, um lago, né? Então, um rio pode desaguar no oceano, por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, são rios que desaguam no oceano, tá? Ou ele pode desaguar em um rio maior, como é o caso do Rio Guaxupé. Ele é o rio principal da nossa baciazinha aqui hidrográfica aqui da região, e ele vai desaguar num rio maior. Se eu não me engano, chama Rio Grande, mas pode ser outro nome. Mas ele deságua num rio maior, que por sua vez vai desaguar em outro rio, que aí sim vai desaguar no oceano, tá? É também conhecida como estuário e pode ser de tipo estuário ou delta. Isso por depois, outra hora, a gente vai estudar, certo? Mas então aqui, ó, a foz é onde o rio deságua, onde acaba a bacia hidrográfica, onde o rio principal deságua, tá? Termina. O Brasil é um país privilegiado, olha lá, quando o assunto é disponibilidade de água doce. A gente já falou disso na outra aula. 14% das reservas mundiais estão no Brasil. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, perdão, que é o órgão do governo responsável justamente para cuidar da água, de toda a questão de água, né? Por isso recurso hídrico. O país possui 12 bacias hidrográficas distribuídas por todo o território, tá? Por que ele fala só 12? Porque está falando das bacias principais, né? Porque o rio Guaxupé, ele faz parte do que eu falei para vocês de uma microbacia, que é uma baciazinha menor, uma bacia hidrográfica menor, né? Esse conjunto de rios menores que vão desaguar num rio maior, que depois vai desaguar num rio maior. Então, para ficar mais fácil, porque senão a gente teria que falar de uma quantidade enorme, a gente considera as 12 principais, as 12 grandes bacias hidrográficas formadas por um ou mais grandes rios, tá? Por que um ou mais? Porque tem bacia como o Amazonas, a bacia do Amazonas, que é um rio só, o rio Amazonas. Mas outras, a gente vai ver, elas são formadas por 2 ou 3 rios, são bacias com 2 ou 3 rios principais, tá? Então, ó, esse mapinha aqui tem justamente as 12, olha lá, marcado com números e cores. Então, olha lá, quais são elas? E aqui vem, professor, mas está região hidrográfica. É a mesma coisa, tá? Bacia hidrográfica ou região hidrográfica é a mesma coisa, vale da mesma forma, tá? Então, olha lá, ó, nós temos a Amazônica, que é a maior do Brasil e a maior do mundo, a gente vai ver, tá? A do Tocantins, tá aqui, tá? Paraguai, número 3. A Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Oriental, tá? Essa e algumas outras, vocês vão ver, tem esse nome assim, porque elas têm mais de um rio, tá? Então, como não tinha como pôr o nome de um rio, ela recebeu um nome geral, assim, tá? Atlântico Leste, tá? Número 5. Paraná, esse é o Rio Paraná, Parnaíba, São Francisco, Atlântico Sul, aqui no 9, lá na região sul do Brasil, Uruguai, Atlântico Sudeste e Atlântico Nordeste Ocidental, tá? Então nós vamos falar sobre cada uma delas rapidinho, tá? Talvez essa semana o vídeo fique um pouquinho mais extenso, mas vamos tentar adiantar um pouco, tá? Então, a primeira delas, bacia do Rio Amazonas, maior bacia do mundo,
cobrindo quase 45% do território brasileiro. Vocês podem ver pelo mapa que dá para a gente ver que cobre uma quantidade bem grande mesmo do território brasileiro. E além do Brasil, ela pega também mais 8 países, tá? Porque o Rio Amazonas, ele é formado pela junção de dois outros rios, o Rio Negro e o Rio Solimões. E esses dois rios nascem fora do Brasil, tá? Boa parte dos rios que formam a bacia do Rio Amazonas se originam, surgem em países, em outros países, tá? Então, olha lá, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador fazem parte da bacia do Rio Amazonas também, tá? E 7 estados brasileiros: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso, tá? O nome da bacia, o nome do maior rio, que é o Rio Amazonas, né? Maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume, tá? Não é um fato pequeno. Nós temos o maior rio do mundo aqui no Brasil, tá? Possui enorme potencial para geração de energia e abastecimento para o Brasil e o mundo, tá? Então ele é muito utilizado, tanto o Amazonas quanto os seus afluentes, né? Os rios menores que desaguam nele, são muito utilizados para geração de energia elétrica, tá? O que também gera algum desconforto, porque tem casos, por exemplo, como da usina Belo Monte, em que pessoas tiveram que ser retiradas, tá toda uma questão lá de briga por causa disso, pessoas povos indígenas, ribeirinhos, perdendo suas casas e tudo mais, e a destruição ambiental, né? Então, essa é a bacia do Rio Amazonas. Olha para vocês verem. Tu lembra que no mapa, azul é sempre corpo d'água, né? Então, olha lá. Pode ver, ó, o Rio Valpés, Caquetá e Putamayo e o Mamoré, eles surgem em outros países. Olha lá. E tem alguns outros aqui também no Acre, ó. Pode ver que eles estão vindo do Peru, né? E olha aqui, ó, todos esses rios eles vão se juntar para formar os dois rios principais, o Rio Negro e o Rio Solimões, que se juntam lá perto de Manaus e formam o Rio Amazonas, tá? Ah, mas então ele só é Amazonas ali de onde ele se junta? Não, ele é considerado Amazonas desde quando ele nasce, é considerado o todo, tá? Então, é, por isso que aquela dupla sertaneja tem aquele nome, né? Rio Negro e Solimões. Eles quiseram homenagear, eles aproveitaram essa coisa. Inclusive, é muito bonito, dizem, porque quando os dois rios se encontram, o Rio Negro, como o próprio nome já diz, ele tem água escura, preta, né? E o Rio Solimões, ele tem água barrenta, né? Marrom, né? De barro, de solo, né? E quando os dois se encontram, eles não se misturam de vez. Então fica como se fossem duas. De um lado, o negro, do outro lado, marrom, barrento. E só depois que eles se misturam a água e formam o rio Amazonas. Então vocês podem ver que é muito grande. Aqui não estão todos os corpos d'água, tá, gente? Aqui só estão os rios principais. Além desses rios principais e desses outros rios menores que estão aparecendo aqui mais claro, tem uma infinidade de pequenos cursos d'água aqui além desses, tá? E eles são muito importantes para os povos aqui da Amazônia, porque nessas regiões tem muito poucas estradas, então eles são muito utilizados para locomoção. As pessoas têm que ir de um lugar para outro, elas vão de barco, tá? Fora tirar sustento também e tudo mais. Agora aqui nós temos dois, tá? O Rio Paraná, né? Formado pelo Rio Paraná, claro, que é o rio principal, além de seus afluentes, como o Rio Tietê, lá em São Paulo, que é muito famoso, né? Pela poluição, infelizmente, o Paranapanema e o Rio Iguaçu. Olha lá, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. É o segundo maior potência hidrelétrica do Brasil, só perde para o Amazonas, né? E várias hidrelétricas nessa região, como a usina de Itaipu, que é a maior do mundo, né? Além dele, nós temos o rio Tocantins, a bacia do rio Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia totalmente brasileira, tá? Então eu disse para vocês, o Amazonas, a bacia do Amazonas,
ela surge em outros países e vem para o Brasil, né? Lá no caso do Tocantins e Araguaia, ela é totalmente brasileira, em território brasileiro, né? E nós vamos ter dois rios, por isso que ela recebe esse nome conjunto, Tocantins e Araguaia, porque tem o Tocantins, que é o rio principal, e o Araguaia, que é o principal afluente. Pode acontecer de aparecer só rio Tocantins, tá? Naquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês, ó, tá ali, ó, região hidrográfica do Tocantins, tá? Então depende de quem estiver fazendo, tá? Pode ser que seja só Tocantins ou Tocantins-Araguaia. Qualquer forma tá certo, tá? 6 estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. E a terceira maior em potencial hidrelétrico e abriga a usina do Tucuruí, que também é muito grande, uma das maiores do Brasil, tá? Aqui nós temos a bacia do Rio Paraná, olha lá, pega aqui inclusive a nossa região, olha lá, confirmando o que eu falei para vocês, ó, nós estamos aqui, ó, Minas Gerais. Aonde que nós estamos em Minas Gerais, para vocês saberem? Nós estamos mais ou menos aqui na boquinha de Minas, ó, porque se vocês olhar, Minas Gerais lembra um rosto, né? A cabeça de uma pessoa, né? Eu lembro que até uma professora minha falava que era o rosto da bruxa, né? A cabeça da bruxa, por causa do nariz, né? O nariz largo. Mas se vocês pensarem em Minas como uma cabeça, nós aqui em Guaxupé estamos mais ou menos aqui na boquinha de Minas Gerais, tá? E a gente vê que a nossa cidade está dentro do Rio Grande, né? Então o Rio Guaxupé, ele vai desaguar no Rio Grande, tá? Na verdade, ele deságua num afluente do Rio Grande, num outro rio que ele deságua no Grande, se não me engano, tá? Então nós temos o Rio Grande, o Rio Parnaíba, o Paraná, Parapanema, o Tietê e o Iguaçu. Todos esses rios vão desaguar no Paraná, tá? Lembrando que esses são os principais. Aí tem os menores, como é o caso do Rio Guaxupé, tá? E a bacia do Tocantins e Araguaia, ó. Nós temos o rio Tocantins aqui, que vai surgir lá em Brasília. A nascente dele está em Brasília. E ele vai passar por Brasília, Tocantins, Maranhão e o Pará. Antes disso, ele vai receber a água dos rios Araguaia, né? E ele vai desaguar no Oceano Atlântico aqui no Pará, tá? Depois nós temos o rio Uruguai, né? Como o próprio nome já diz, a bacia do rio Uruguai tem como principal rio o rio Uruguai, né? Que faz a divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A divisa dos dois estados é o rio, né? E ele também vai separar Brasil e Argentina e Uruguai, né? Então ele é muito importante para o transporte, né? Ele vai ser usado para o transporte de cargas entre os países, né? Ao invés de usar a estrada, usa o rio, né? E também, durante muito tempo, teve sua importância estratégica, né? No caso de conflitos e tudo mais, tá? Aqui nós temos a bacia do Rio Uruguai, ó. Vocês podem ver que ele começa aqui, ó, fazendo o seu, os seus afluentes, né? Fazendo aqui a divisa quase total, né? De Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, só uma pequena parte aqui que não é, né? E aí depois ele vai seguir na divisa do Brasil com a Argentina e da Argentina com o Uruguai, tá? E aí ele vai descer até desaguar no oceano aqui entre o Argentina e o Uruguai, tá? E a bacia do São Francisco, muito famoso, teve novela esses tempos atrás que se passava lá às margens do Rio São Francisco. É o Velho Chico, né, que é chamado, e junto com o Amazonas, talvez depois do Rio Amazonas, o rio mais famoso do Brasil, né? E é a principal bacia da região Nordeste. Ele nasce em Minas Gerais, tá? E aí corre e vai passar em direção, vai passar por boa parte do Nordeste até desaguar no Oceano Atlântico, né? E ele é muito importante, né? Principalmente por causa da questão da seca e tudo mais que o Nordeste sofre, né? A falta de chuva. Ele é muito importante para o abastecimento, né? Da região, mas também é usado para transporte, agricultura e geração de energia, né? É um rio perene, ou seja, que não seca, né? E é o único que atravessa toda essa região, tá? Ele também ele é importante do ponto de vista econômico-social, mas também cultural, né? Tem várias
crenças, várias coisas relacionadas da religiosidade do povo que vive ali próximo dele, que tá ligada ao rio, né? Então ele passa por todos esses estados, ó, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal, tá? Olha aqui, o que nós temos. Por que ele fala Distrito Federal, coisa se o rio tá passando aqui, aonde tá amarelinho aqui, ó? Porque tem afluentes dele que surgem em Goiás e Tocantins, tá? Por isso que considera-se que ele pega essas partes, tá? E ele nasce aqui em Minas, olha lá. Inclusive tem uma grande represa, famosa represa de Três Marias, que foi feita nele. E tem também outras em outras regiões, tá? Inclusive o Rio São Francisco está também em outra questão, porque eles estão fazendo a transposição. O que é isso, professor? Transposição. Eles estão pegando e desviando parte da água do rio para regiões que sofrem com a seca, tá? O que isso é? Isso tem um lado bom e lado ruim. O lado bom porque ajuda a economia, ajuda a melhorar a vida das pessoas que sofrem com a seca, né, no sertão nordestino. Mas traz pontos negativos, porque ele vai causar vai causar problemas ambientais, né? Mexer com a estrutura ambiental do rio, os animais, as plantas e tudo mais. Então, e pode levar a falta de água em outras regiões que já recebiam ele, né? Então é uma coisa que pode ser problemática se não for bem feita. Depois vem dois com aqueles nomes complexos, porque tem mais de um rio, tá? Então, olha lá. Bacia do Atlântico Nordeste Ocidental e Oriental, né? Ocidental a oeste, oriental a leste. Então, o ocidental, todo o território do Maranhão, uma pequena parte do Pará, é principalmente usado para abastecimento urbano, não é usado para geração de energia nem nada do tipo. Seus principais rios, o Rio Pindaré e o Rio Balseiro, no Maranhão. Então tem mais de um rio, né? Por isso que recebeu esse nome, né? Complexo, tá? Então aqui tem todos os riozinhos que fazem parte dele, tá? E no Nordeste Oriental é no semiárido, na região da Caatinga, a região mais seca do nosso país, e por causa disso tem uma estiagem muito grande e tem poucos rios, né? E muitos dos rios nessa região são o que nós chamamos de rios intermitentes. Na época da seca, ele some, não tem rio, não tem água. O rio só existe na época da chuva, tá? Então, ó, é a região com menor disponibilidade hídrica, que menos tem recebendo água, tá? Então pega rios, cidades, estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E os principais rios são o Rio Conceição e o Rio Piranhas, no Rio Grande do Norte, tá? Então aqui, ó, são os rios, tá? Então pode ver que tem bem menos, são rios pequenos e boa parte do território nem tem, tirando os rios maiores, só tem rios intermitentes que só existem na época da chuva, tá? Rio Parnaíba, também na região do semiárido, tem 3 estados, Ceará, Piauí e Maranhão. O principal afluente é o Parnaíba e é o usado para a irrigação, tá? Aqui nós temos a região do Parnaíba, tá? Aqui o Rio Parnaíba aqui no meio, né? Passando aqui, indo em direção a Teresina e desaguando aqui no oceano, ainda no estado do Piauí, tá? E todos os seus pequenos afluentes aqui, certo? A bacia do Paraguai é típica de planície, então são rios muito grandes, muito navegáveis e muito calmos, tá? Então é muito pouco usada para geração de energia elétrica, porque o rio para ser usado para geração de energia elétrica ele tem que ser de corredeira, aquele rio que corre rápido, tá? Então essa não dá porque são rios de planície, de área plana, tá? Ela também pega outros países além do Brasil, tá? Mas no Brasil ela pega o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, tá? Inclusive é a bacia que alimenta o Pantanal, tá? Os rios lá do Pantanal e tal são da bacia do Paraguai, tá? E o rio principal é o Rio Paraguai que nasce na Chapada dos Parecis, tá? Então aqui, ó, o Rio Paraguai
está aqui, tá? Toda essa região aqui, e aqui nós temos o Paraguai, tá? Ele se junta com o Paraná, tá? Quando ele está no Paraguai, tá? Então ele não deveria ser Paraná ou só Paraguai, professor? Não, porque eles se juntam no Paraguai, não no Brasil. Aqui no Brasil eles são dois rios separados, o Paraná e o Paraguai. Como eles só vão se juntar depois, então para nós eles são considerados só as duas partes separadas. Mas depois eles se juntam e como o Paraná é maior, eles se tornam apenas o Paraná até desaguar no oceano aqui na Argentina, tá? E o último desses três aqui é o rio, a bacia do Atlântico Leste, tá? Estado de Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. Uma das principais rios é o Rio São Mateus, tá? Mas tem vários outros rios importantes. É usado para irrigação, abastecimento urbano e indústria, tá? Aqui no Sudeste, tá? Pega aqui esses principais rios aqui que nós temos na região, tá? Depois nós temos o Atlântico Sudeste, que pega Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, tá? Como é onde tem a maior urbanização, né? Pega a cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, ele é muito usado para a produção agrícola, mas também para abastecimento das cidades e para a indústria, tá? Destaque para o Rio Doce, aqui nós temos, tá? A bacia do leste, nós temos aqui o Rio Doce no Espírito Santo, o Jequitinhonha e o Paraíba do Sul, aqui no Rio de Janeiro, tá? E o rio, a bacia do Rio Atlântico Sul, que abrange os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e usada para irrigação, abastecimento e pecuária. Destaque para o rio Nindiaquara, né? No Pará, como um dos principais rios da bacia, tá? No Paraná, certo? Pega ali Porto Alegre, Florianópolis, parte do Paraná também vai pegar, certo? Então, para essa semana é isso, pessoal. Fica um pouco repetitivo, mas a gente tem que falar de cada uma. O mais importante é saber que nós temos que a água é um bem precioso, nós temos que cuidar, fazer o possível para mantê-la utilizável, potável, né? Porque, como vocês viram, a água ela é utilizada para várias coisas, né? Nós usamos para beber, para fazer comida, para alimentar, para matar a sede dos animais, das criações, para plantar, né, com irrigação. É usada para transporte, principalmente nas áreas que tem pouca estrada. É, é usada para geração de energia elétrica e tantos outros usos, tá? Certo? Então, fica esse ensinamento. Proteger, guardar a água. Porque como nós vimos, ela é um recurso renovável, mas que se nós não cuidarmos, ela vai acabar. Não dá para a gente beber água poluída. Não dá para a gente beber água suja. Faz mal, mata, né? Então, para isso essa semana, pessoal, fiquem com Deus. Uma boa semana de estudo para todos. Um abraço.